Bom, pessoal, então aqui a gente está comparando o Jetta Comfortline 2017 1.4 TSI automático. Ele tem preço básico de R$ 93.900 com o Corolla GLI 2018, que tem preço básico hoje de R$ 91.990. Então, primeiro as diferenças, né? O Corolla, nessa versão de R$ 91 mil, ele tem um sistema de posicionamento diurno em LED aqui, e o Jetta também tem, né? Porém, o Corolla não tem faróis de neblina, já o Jetta tem faróis de neblina aqui, tá certo? Em termos dimensionais, eles são muito parecidos. O Jetta mede 4,62 metros de comprimento, o Corolla é um pouquinho maior, 4,66. Porém, o entre-eixos do Corolla também é um pouquinho maior. O Corolla tem um entre-eixos de 2,7 metros e o Jetta tem um entre-eixos de 2,65. Apesar disso, o Jetta parece que tem uma vantagem em termos de espaço interno, a gente vai mostrar aí. E há uma diferença mecânica também, né? O Jetta adota um motor 1.4 TSI com 150 cavalos, associado com um câmbio automático de 6 marchas. O Corolla, que esse motor do Jetta, ele tem 150 cavalos e tem um torque de 25,5 kgfm. Já o Corolla, ele tem é um motor 1.4 turbo com injeção direta, né? Então um motor bem mais moderno, né? E o Corolla tem um motor 1.8 com 139 cavalos com gasolina e o torque é de 17,6. E ele chega a 144 com etanol. Em termos de desempenho, dados de fábrica, então, ó, primeiro, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Jetta, ele vem com um sensor de estacionamento aqui. O Corolla já não tem sensor de estacionamento. Então, os dois mais ou menos no mesmo preço, né? O Jetta com o pacote exclusivo, ele traz as rodas de 17 polegadas, enquanto que o Corolla tem rodas de 16 polegadas. O Jetta tem uma diferença mecânica também, que ele vem com uma suspensão traseira multilink, então uma suspensão independente na traseira. Já o Corolla, ele vem com uma suspensão por eixo de torção. Então tem uma diferença de arquitetura aí entre esses dois modelos, né? O Jetta, então, o Jetta tem um desempenho superior, né? Segundo dados da fábrica, ele acelera de 0 a 100 em 8,6 segundos e chega a 203 km por hora de velocidade final. Já o Corolla, 0 a 100, dados da Toyota, em 8,6 e em 11, e velocidade final de 186 km por hora. Então, essas são as diferenças. Agora vamos dar uma olhada no interior, né? Então, começando a olhar o Jetta aqui, o Jetta, ele vem, o Corolla vem com banco de couro, o Jetta tem banco de couro também. Acontece que o Jetta tem alguns diferenciais. Ele tem esse sistema de iluminação ambiente, que não tem no Corolla. O Jetta tem um sistema multimídia também, de série na versão Comfortline. Se você pedir o pacote exclusivo, vem com o sensor, com o sistema de navegação. O painel do Jetta é inteirinho confeccionado em material soft touch. Já o do Corolla, ele só tem uma parte superior revestida, a gente vai mostrar. Vocês estão vendo, ó, o sistema de iluminação ambiente. Então o Jetta, ele tem aspectos, né? Ele tem um acabamento interno bastante superior. Ele tem uma vantagem também, que ele tem ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização, coisa que o Corolla ele vem com ar-condicionado manual, com zona única. Então aqui, ó, vocês estão vendo, você pode ajustar aqui zonas diferenciadas no Jetta de climatização. Ambos contam com um descansa-braço central, porém só o do Jetta ele é ajustável, tá certo? Ó, o Jetta você consegue ajustar tanto em termos longitudinais quanto em termos de altura o seu descansa-braço.
Já o Corolla não, o Corolla é um descansa-braço fixo, tá certo? Então, o Jetta tem também algumas portas adicionais USB. E o porta-luvas do Jetta, ele é refrigerado. Então, tem esses diferenciais. O Jetta também tem um diferencial na traseira. Ambos trazem um descansa-braço traseiro aqui. O Jetta tem como diferencial o fato de contar com saídas de ar no banco traseiro, coisa que não está disponível para o Corolla, né? Em termos de espaço interno, apesar do Corolla ser um pouco maior, 4 centímetros maior e ter uma distância entre eixos maior, o Jetta tem mais porta-malas. O porta-malas do Jetta é de 510 litros, enquanto que o porta-malas do Corolla é de 470 litros. Então é um porta-malas menor. Então essas são basicamente, né, as principais diferenças entre esses dois sedãs. O Jetta, então, um carro mais bem equipado, né? Mais sofisticado, né? Com um padrão de acabamento superior e um pouco mais caro, em torno de R$2.000 mais caro, com uma arquitetura mecânica diferenciada também, né? Um motor mais moderno, 1.4 turbo, e o Corolla apostando numa solução um pouco mais conservadora. Agora, eu acho que o Jetta tem alguns recursos, como o piloto automático, que eu acho fundamental que no Corolla você não tem. Aqui o piloto automático do Jetta. Você tem também os seletores de trocas de marchas manuais aqui. Se você quiser fazer as trocas manuais, você pode fazer. O câmbio automático do Jetta tem a opção S. Então, se você quiser colocar o câmbio numa posição de troca mais esportiva, você consegue. Já no Corolla não tem essa possibilidade. Então, no geral, sim, em relação ao mesmo preço, o Jetta claramente oferece uma melhor relação custo-benefício, né? Porque ele oferece mais equipamentos, um motor mais moderno, com um preço basicamente similar. A V12 Motors vende o Jetta a um preço abaixo da tabela. Então, se você tem no site 93.800 para o Jetta Comfortline, a V12 Motors negocia esse valor. Ele vende mais barato, porém, e ainda com taxa zero. Então, esse é um grande diferencial. Então, agora vamos ver o comportamento dinâmico dos dois carros aí, né? Do Jetta e do Corolla. Aqui no nosso comparativo do Jetta, esse aqui é o Jetta Comfortline 2017, nós estamos fazendo o comparativo dele com o Corolla GLI 2018. Né? São dois carros mais ou menos no mesmo preço. O Corolla sai de R$ 91.990, o Jetta Comfortline básico, esse aqui está com um pacote elegante, com um pacote exclusivo, né? Mas o Jetta Comfortline básico sai a R$ 93.000. O Jetta ele tem vantagens em termos de custo-benefício, porque ele tem mais equipamentos por esse preço. Por exemplo, o Jetta básico, ele já vem de série com piloto automático, que coisa que o Corolla não tem. Ele já vem com um sistema multimídia como esse aqui. Esse aqui é exatamente esse, porém com o app Connect. Esse aqui, a diferença é que esse sistema vem no pacote exclusivo, ele tem um sistema de navegação integrado. Porém, o sistema multimídia que tem no Jetta básico, né, de R$ 93.000, ele é exatamente igual a esse, tem uma funcionalidade de app Connect. Então você pode colocar o GPS do seu celular na tela aqui, e ele passa a ficar integrado aqui com o sistema, com o computador de bordo do carro. O Jetta tem um desempenho significativamente superior, né? Basta você andar. Esse aqui é o Jetta 1.4 TSI automático. Se você é a primeira acelerada, você já percebe que ele é bem mais rápido, né? Segundo dados da Volkswagen, ele acelera de 0 a 100 com gasolina em 8,6 segundos. O dado da Toyota para o Corolla GLI é de 0 a 100 em 11 segundos, né? Esse carro aqui chega a 203 km por hora de velocidade final, o Corolla a
186, 185. Então, esse carro aqui tem um desempenho superior. Em termos de consumo, o Jetta em estrada é um pouco melhor. Ele com gasolina ele faz 13,8 km por litro e o Corolla 3,2. Já em cidade o Corolla tem uma vantagem, segundo dados do Inmetro, com gasolina 11,8 para o Corolla e o Jetta 11,2 para o Corolla e 10,5 para o Jetta, né? E 10,8 para o Jetta. Então, em termos de consumo, eles são equilibrados. O Jetta é um pouco melhor em estrada, o Corolla um pouco melhor em cidade, porém o desempenho do Jetta basta você andar. Não estou falando do Jetta 2.0 TSI não, que é o topo de linha. É esse aqui, 1.4 TSI, ele já tem um desempenho significativamente superior ao do Corolla. Então o Jetta tem a vantagem, assim, tem algumas vantagens. O acabamento interno do Jetta é bem mais refinado do que o do Corolla. Você tem um painel aqui inteirinho feito de material soft touch. Você não tem aqueles detalhes que acabam comprometendo um pouco o Corolla, por exemplo, parafusos à mostra, isso não tem. A qualidade do acabamento do Jetta é bastante superior. Vocês viram que no Corolla você tem alguns elementos aqui que dão claramente passam claramente a impressão de ser um plástico pintado. Aqui no Jetta não, é uma coisa muito mais sofisticada. O cluster de instrumentos do Jetta bem mais sofisticado também. Você tem os dois contagios e tem uma tela central aqui, que isso aqui só está disponível a partir do Corolla SEG, aí é o de 103 mil, 104 mil reais, né? Então o Jetta realmente, como ele não vende tanto quanto o Corolla, a Volkswagen é obrigada a oferecer uma melhor relação custo-benefício. Agora, nessa versão aqui, que é a versão com o pacote exclusive, aí ele fica bem superior, porque a única questão, ele vem, né, com um sistema de navegação, mas esse pacote custa em torno de 5 mil reais. Mesmo assim, ele já vem muito mais equipado. Por exemplo, o Jetta aqui, ele ficaria em torno de 98 mil reais com o pacote exclusive, porém ele já fica mais equipado do que o Corolla Altis, porque esse pacote exclusivo, além do sistema de navegação, ele traz também o sensor crepuscular, que é o acendimento automático dos faróis, e traz também o sensor de chuva. E de série, o Jetta tem também sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, que não tem no Corolla. Esse Jetta tem faróis de neblina e o pacote exclusivo acrescenta também as rodas de 17 polegadas. Então, assim, o porta-luvas também é refrigerado. Então, assim, não dá nem para comparar em termos de equipamento. É um carro muito mais equipado, o Jetta, do que o Corolla, né? O Jetta significativamente oferece um custo-benefício bastante superior. Então, dando sequência ao nosso comparativo aqui entre o Corolla e o Jetta, né? A gente já andou no Corolla, já mostrou as características, né, as diferenças, né, entre eles, e agora vamos falar a gente já andou no Jetta, né? E agora o Corolla. Então, o Corolla, então, a gente, em termos de preço, né, ele é cerca de 2 mil reais mais barato. 93.900 o Jetta e 91.900 o Corolla. Então o Corolla acaba sendo, essa versão GLI acaba sendo em torno de 2 mil reais mais barato. Porém, ela é muito inferior em termos de equipamentos, né, em relação ao Jetta básico. Então, esse Corolla aqui, por exemplo, ele não tem piloto automático, que eu acho fundamental para um carro automático, né? Então ele não tem o chamado Cruise Control, né? O sistema de som dele é muito básico, também não é multimídia. Então é um rádio aqui com memória e possibilidade de fazer conexão Bluetooth, enquanto no do Jetta ele tem um sistema bem mais sofisticado, que é um sistema multimídia, composition média, com tela touchscreen e a capacidade de fazer espelhamento de tela. Se você pegar pacote exclusivo no Jetta, você tem inclusive sistema de navegação. Aliás, o Jetta, é importante considerar isso, né? O Jetta Comfortline com o pacote exclusivo, que leva o preço dele para em torno de 98 mil, isso aí preço de lista, evidentemente a V12
dá desconto, negocia, está oferecendo inclusive taxa zero, mas ele já vem mais completo, com mais equipamentos do que o próprio Corolla Altis, que é o topo de linha, né? Então tem essa diferenciação. O Corolla tem uma vantagem de oferecer 7 airbags. O Jetta Comfortline oferece 4 airbags. Então o Corolla tem essa vantagem. Mas em termos de recursos de segurança, ambos contam com controle de estabilidade, né, e controle de tração e assistente de partida em rampa. Os dois carros têm. Porém o Jetta tem ainda os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, que no Corolla você não tem. Aliás, nenhuma versão do Corolla tem, nem na versão Altis, né? E o Jetta desde o básico. Então, o acabamento interno, vocês podem ver, vocês viram o Jetta. Uma outra questão: o ar-condicionado aqui do Corolla é manual, de zona única, então você não tem como controlar digitalmente a temperatura. Já o Jetta oferece um ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização, e o porta-luvas do Jetta é também refrigerado. O Jetta também, né, a gente já falou, vem com o piloto automático de série e tem o sistema de iluminação ambiente em LED, que não tem no Corolla. Então, assim, em termos de equipamentos, o Jetta é significativamente mais equipado. O Jetta tem um motor mais potente, que é um motor mais moderno, apesar de aí o Corolla ter como vantagem o fato de ser um motor flex. Então, enquanto o Jetta, o motor é 1.4 turbo com injeção direta, porém não é flex, ele só é só com gasolina. O Jetta tem a vantagem também de oferecer saídas de ar para o banco traseiro, coisa que o Corolla não tem. O porta-malas do Jetta está um pouco maior, o Corolla 470 litros, o Jetta 510 litros. Então, assim, dirigir os dois, você vai ver que o Jetta realmente tem mais disposição, pelo fato do seu motor tem em torno de 7 kg a mais de torque. Ele tem 25,5 kgfm de torque, e o Corolla tem 17,6. Com etanol ele vai para 18,5. Então é uma diferença significativa. Então é isso. Basicamente o Jetta oferece claramente uma melhor relação custo-benefício. Isso aí não tem a menor dúvida. Oferece mais equipamentos por um preço mais ou menos no mesmo nível, mas ele oferece bem mais itens de série e mais opcionais também, né? E o Corolla não é vendido com desconto porque é lançamento, né? Vende muito. O Jetta já tem muitas promoções, né? Tem uma outra questão também, assim, com relação à pós-venda. Os dois são vendidos com garantia de 3 anos, ou 100 mil quilômetros. Então a garantia é basicamente a mesma nos dois modelos. Em termos de revisão, os dois têm revisões programadas e valores fixados. O somatório de revisões já completa do Jetta até 60 mil quilômetros dá R$ 2.900. Já o do Corolla dá R$ 2.700. Então o Corolla é ligeiramente mais, tem R$ 200 de diferença ao longo de 60 mil quilômetros. Porém, o Jetta tem como vantagem o fato de oferecer uma rede de concessionárias maior. A Volkswagen tem 600 concessionárias, enquanto a Toyota tem em torno de 180 concessionárias, né? Então tem uma rede de atendimento mais ampla, a Volks, né? Em termos assim de pós-venda, as duas são muito boas, né? O Jetta, em termos de comportamento, ele tem, pelo fato de ter uma suspensão multilink, ele tem um comportamento um pouco mais adequado para uma tocada mais esportiva, mas ele também é muito confortável. O ajuste de suspensão dele não é duro, é um carro bastante confortável. O Corolla tem um ajuste um pouquinho mais macio e a suspensão um pouco mais alta. Ajuste de suspensão. O Jetta tem um esquema de suspensão mais sofisticado, independente na traseira, com um ajuste que prioriza um pouco mais o comportamento dinâmico, porém ele é muito confortável em cidade, confortável também. O Corolla tem uma suspensão, eixo de torção, com um ajuste que privilegia um pouquinho mais o conforto, mas sinceramente eles se aproximaram muito, né? Porque o Corolla na linha 2018 ele ficou um pouco mais firme, e a Volkswagen vem adotando no Brasil também um ajuste um pouquinho mais para o conforto. Então no final das contas eles estão convergindo, apesar de ter algumas diferenças mínimas entre eles.
Com relação à pós-venda, a gente estava falando, né, a Volkswagen tem a vantagem de ter uma rede maior, 600 concessionárias contra 180 da Toyota. Em termos de preço, é mais ou menos a mesma coisa, 2.900 até os 60 mil quilômetros que você vai gastar de revisões já fixada com mão de obra e tudo pro Jetta. E no caso do Corolla, você tem 2.800, uma diferença de R$200. O Jetta tem a vantagem que passou os 3 anos de garantia. Ele tem uma linha de peças chamada Economy, que realmente é bem mais barata. É uma peça original da fábrica, né? Então é uma linha Economy que é muito mais barata, torna a manutenção depois que acabou a garantia mais barata. Então, prazer ao dirigir. O Jetta é um pouco mais gostoso de dirigir. Primeiro, ele tem um volante com uma pega melhor. O Corolla, ele tem esse volante revestido em couro, porém, é um couro que não é uma qualidade, parece inclusive que é um couro muito sintético esse aqui. Pode ser que no Jetta seja um couro sintético também, mas é uma pega assim infinitamente melhor do Jetta. A posição de dirigir do Jetta no geral é melhor também, um pouquinho mais baixa do que a do Corolla. Ambos oferecem ajuste de altura do volante e ajuste de profundidade e inclinação do volante. Então, assim, questão de posição de dirigir, ambos são muito similares. Silêncio interno, o Jetta ganhava, mas nessa linha 2018 houve uma melhora no Corolla. Então agora eu acho que eles estão similares em termos de silêncio interno. O Jetta tem uma vantagem de ter mais porta-malas, ter a saída de ar traseiro. Agora, em termos de equipamentos, o Jetta é significativamente superior. Isso fica claro até na hora de você olhar aqui. O cockpit, por exemplo, o Jetta tem um volante com comandos multifuncionais nos dois lados. Aqui porque aqui você controla o sistema multimídia e aqui você controla o piloto automático. O Corolla nem piloto automático oferece. O Jetta tem um câmbio automático de 6 marchas com opção S e seletores de trocas de marchas manuais. O Corolla não tem a opção S, só na versão XEI, que aí é já R$104 mil. E não tem seletores de trocas de marchas manuais. O Jetta tem um painel aqui com uma parte central em TFT, onde ele mostra as informações digitais, né, de TFT, então uma tela central. Isso que no Corolla também só veio na versão de R$103 mil. O sistema multimídia não dá nem para comparar, que do Corolla é um rádio básico AM, FM, com leitor de CD e DVD, mas não é touchscreen, não é nada. Ele faz uma conexão Bluetooth com o seu celular. Se você quiser um sistema multimídia, é necessário pegar a versão de R$103.900. Mas para pegar a versão de R$103.900, você pega o Jetta Comfortline com teto solar, que não é oferecido nem como opcional no Corolla. E aí o Jetta com pacote exclusivo também tem itens que o tornam mais bem equipado, até mesmo que a versão topo de linha do Corolla, que é a Altis, de R$116 mil, que tem como diferencial o fato de contar com sensor de chuva e sensor de luminosidade, faróis de acendimento automático e ar-condicionado 2 zonas de climatização, que são itens exclusivos do Corolla topo de linha de 116 mil, mas já vem no Jetta de 98, né? Então, assim, o Jetta de 98 mil, que é o Comfortline, com o pacote exclusivo, ele é mais equipado do que o Jetta de o Jetta de R$98 mil, que é o Comfortline com pacote exclusivo. Ele é mais equipado, bem mais equipado do que o Corolla Altis de R$116.900. Ele tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que o Corolla não oferece. E tem o resto mais ou menos similar. E o Corolla tem a vantagem de ter os 7 airbags, o Jetta só 4, né? Porém, o Jetta foi testado no IIHS e obteve Top Safety Peak Plus, classificação máxima de segurança desse Jetta que é vendido no Brasil, né? Os dois com rodas de 17 polegadas, enfim. Então, mas é uma diferença de quase R$20 mil, né? Quase R$20 mil. O Jetta em torno de R$20 mil mais barato. Então, relação custo-benefício do Jetta realmente é significativamente superior. Você andar no Jetta, ele claramente é um carro bem mais sofisticado e melhor, com um padrão de acabamento muito mais refinado do que do Corolla. Os materiais, as peças são melhor pintadas. Você não tem essas coisas, por exemplo, no Corolla, que você tem alguns buracos no plástico tampados. No Jetta não tem nada disso. O painel do Jetta é inteirinho confeccionado em plástico, em material soft touch. O Corolla não é plástico duro, com apenas um revestimento aqui. Então, assim, não dá nem para comparar em termos de acabamento.
montagem é similar Toyota e Volkswagen, porém o material que é utilizado no Jetta é muito superior ao do Corolla, muito superior mesmo. Então tem um refinamento bem maior. Então, assim, se fosse para escolher entre os dois, evidentemente ficaria com o Jetta, porque é um desempenho significativamente superior. Basta você andar no Jetta 1.4 TSI, você vai ver que ele é muito mais ágil em qualquer regime do que o Corolla 1.8. O Jetta é muito melhor equipado. Você sentar, né? Você pega aqui o Corolla com ar-condicionado manual. O Jetta, um ar-condicionado digital com 2 zonas de climatização. O Jetta de 98 mil, que só vem no Corolla de 118, 116, 117 mil. Então, assim, não dá para comparar, né? Então, eu particularmente, o Jetta tem uma vantagem em termos de custo-benefício, porque ele tem mais equipamentos com custo, o mesmo preço do Corolla, ele tem bem mais equipamentos. E o Jetta tem também uma vantagem técnica, que ele tem um motor mais potente, mais moderno, que oferece mais desempenho com consumo em estrada melhor, né? Tem mais espaço interno também e tem uma classificação Top Safety Peak Plus no nível de segurança, apesar que o Corolla eu acho que também tem. Então é isso, os dois carros são muito bons, tanto o Corolla quanto o Jetta. Em termos de pós-venda, eu acho que tem uma vantagem para a Volkswagen pelo fato de ter mais concessionárias. Tecnicamente o Jetta é um carro superior e oferece uma relação custo-benefício superior também. Então, concluindo o nosso comparativo entre o Corolla GL 1.8 de R$ 92 mil contra o Jetta 1.4 Comfortline TSI de R$ 93.900, o Jetta claramente é o vencedor desse comparativo, porque ele, apesar de ser em torno de R$ 2 mil mais caro, ele oferece um desempenho superior por conta de seu motor mais moderno, oferece recursos internos de conveniência bastante superiores. Ele vem com piloto automático, ar-condicionado com 2 zonas de climatização, ele vem com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e uma transmissão com opção S e seletores de trocas de marchas manuais, ar-condicionado traseiro. Já o Corolla é bem mais simples, um ar-condicionado manual, não tem saídas de ar traseiras e não tem um sistema multimídia, que no Jetta tem um sistema multimídia também com App Connect. Então, entre os dois, evidentemente, o Jetta é claramente a melhor opção, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de custo-benefício. É isso aí.